nós continuamos as nossas resoluções das questões do Enem. E hoje trataremos de um assunto que basicamente em toda a prova do Enem apresenta uma ou duas questões, que é essa parte do processo de separação de misturas. Existem diversos tipos de misturas e inúmeros também processos de separação. Cada processo vai depender do tipo de mistura com que está sendo trabalhada. Se é uma mistura envolvendo sólidos, sólido com líquido, sólido com gás, líquido com líquido, dependendo do tipo de mistura que nós tivermos, nós procuraremos um método mais adequado para separar os componentes dessa mistura. Então vamos aqui a algumas questões dos Enems anteriores. Enem 2017. Nós temos basicamente uma figurinha que trabalha o processo de tratamento da água. Diz assim: a figura representa a sequência de etapas em uma estação de tratamento de água. Aí tem aí todo o esquema até a distribuição para o consumo doméstico. Então é basicamente isso. Temos aqui a água doce. Ela vai entrar aqui por uma grelha, passando para um tanque no qual ocorrerá a oxidação, o aumento do NOx, a perda de elétrons. Posteriormente vai acontecer a coagulação ou floculação, que é como se fosse juntar, agregar as partículas pequenas, vai formar aqui um agregado. No próximo recipiente aqui do nosso esquema vai ocorrer a decantação. O que é a decantação? A decantação vai ocorrer por causa da diferença de densidade, Esse material, essa substância que coagulou aqui na decantação, ele vai ficar presente aqui no fundo devido a ser mais denso. Como nós temos agora essas partículas que estão agregadas com maior densidade no fundo aqui do recipiente, nós podemos fazer uma filtração, E com o papel de filtro, ele vai reter essa parte mais sólida, Os poros aqui do filtro não vão deixar essa parte passar, passando apenas a parte menor. Ocorrendo uma desinfecção. Essa desinfecção geralmente é tratada adicionando cloro para matar, os micro-organismos, as bactérias, armazenamento e distribuição. Mas aqui da decantação também, como tem a parte agregada, pode ir para o tratamento. Aí a pergunta é o seguinte: qual etapa desse processo tem a densidade como um fator determinante? Nós vimos aqui, que é a decantação. Porque a oxidação vai ser o quê? A oxidação vai ser a perda de elétrons, Não está levando em consideração a densidade. A floculação, como eu falei para vocês, vai ser a agregação das partículas para ocorrer a precipitação. A decantação em si é que vai levar em consideração a densidade das partículas. Filtração também, a filtração vai levar em consideração o tamanho, dependendo do filtro que eu estiver usando. E a alternativa E não faz o menor sentido. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, decantação. Tem até um esqueminha aqui de uma resolução mostrando como ocorre, essa decantação. Tem aqui as partículas menores, é como se fosse aqui essa primeira etapa, como se fosse uma floculação, Tem as partículas se agregaram aqui no fundo, por causa da diferença da densidade. Decantação está aqui. Depois vocês olham com mais cuidado. Segunda, do Enem 2017. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo.
A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Aí nesse esquema tem aqui todo esse processo, né? Aí a pergunta é a seguinte: o óleo de linhaça será obtido na fração? Em qual fração? Aí tem todo o processo aqui, né? Vamos à resolução. Farinha de linhaça, né? Aí vai ocorrer aqui a adição de éter etílico, seguida de agitação, com a observação: o éter dissolve substâncias apolares na farinha, neste caso, o óleo de linhaça, que nós vimos que ele é lipossolúvel, né? Beleza. Vai ocorrer uma filtração. Dessa filtração aqui, vamos obter um resíduo 1 e um extrato etéreo, que foi daquele éter, né? Que é a fase líquida. Essa fase líquida aqui vai sofrer agora uma destilação, que vai ser a separação pela diferença do seu ponto de ebulição, levando em consideração a volatilidade da substância, e vamos obter tanto o destilado 1, que será o éter etílico, pois é mais volátil, né? Tem ponto de ebulição menor, e o resíduo 4 será o óleo de linhaça, que é menos volátil do que o éter etílico. Se ele é menos volátil, ele vai apresentar um ponto de ebulição maior. Então aqui nós já matamos a questão, né? Será o resíduo 4. Então, o gabarito aqui é letra E, vai ser o resíduo 4. Beleza? Vamos à próxima. Também do Enem 2017. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para minimizar esse problema. Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a diferença entre. Temos alternativas de A a E. Eu acabei de falar o princípio de funcionamento da destilação simples na questão anterior, né? De forma que vai levar em consideração os pontos de ebulição, sendo o gabarito a letra B. Mas vamos aqui à resolução. Tem aqui um esquema mais ou menos dos equipamentos que são equipamentos de vidrarias que são utilizados na destilação simples, né? De forma bem resumida, é basicamente isso, né? Você vai aquecer uma mistura, né? Tenho aqui uma mistura. O componente que for mais volátil, ele vai ter temperatura de ebulição menor, de forma que ele passa rapidamente para o estado gás primeiro, né? Passando por essa tubulação aqui, que vai ocorrer a condensação, eu tenho um líquido de novo, né? Separando, vem aqui primeiro o líquido com o menor ponto de ebulição, então ele é mais volátil. Próxima, do Enem 2016. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Beleza? Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Veja bem, foi gerado um sólido volumoso. Um sólido volumoso.
Então, qual seria aqui o meio por qual nós separaríamos ele da mistura? Se foi criado um sólido. Se foi criado um sólido, eu posso fazer uma filtração, né? Tem um esqueminha aqui, uma filtração simples. De modo que a parte sólida vai ficar retida no filtro, né? Então, o gabarito aqui é letra B, filtração. Porque não faz... não tem como ser uma fervura. Como eu tenho um sólido. Também não vou destilar um sólido e nem calcinar o sólido também, né? Que é a adição de energia. E a evaporação também não faz sentido. De forma que até por eliminação nós poderíamos marcar a alternativa B. Mas é isso, como nós temos um sólido volumoso, nós podemos separar ele por meio da filtração. Beleza? E para terminar a nossa resolução de hoje, temos uma questãozinha do Enem 2016. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira, né? Tá aqui as folhas. E algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna. Saída do vapor aqui. Aromatizando-a conforme representado na figura. Qual o processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Gente, se eu tenho aqui um gerador de vapor, né? E eu tenho aqui esses substratos, então o processo responsável será uma extração por arraste, de forma que esse vapor, né, esse vapor de água, vai arrastar essas substâncias presentes aqui nessas folhas, né? Então o gabarito é letra C, arraste, extração por arraste. Então, gente, por hoje é só. No próximo encontro nós continuaremos com as resoluções das questões do Enem. Bom estudo a todos.